vem a ser Pirkei Avot, Ética dos Pais, um nome muito fantástico. Mas o que quer dizer isso? No final do segundo templo, tinha um líder chamado Rabi Yehuda Hanassi, que ele fez uma coletânea de tudo o que era ensinado de forma oral. Me precipitei um pouquinho, vamos voltar um pouquinho mais na história. A Torá é dividida em duas formas de estudo. Tem a Torá escrita, que são os 5 livros da Torá, o Pentateuco e os profetas e os escritos, e tem a Torá oral, Torá Shebe'al Peh, que é a Torá que Moshe Rabbeinu recebeu no Monte Sinai e foi transmitindo muitas leis rabínicas, quer dizer, na sua totalidade vem dessa Torá oral, algo que não podia ser escrito. A Torá escrita não podia ser decorada e a Torá oral não podia ser escrita. Era passada como uma tradição. Houve movimentos contra a Torá oral, por exemplo, os Baitusim, os Tzidukim, que eles falavam, não, a gente não precisa de explicações rabínicas, a gente não precisa de leis novas, por assim dizer, do Talmud, nós só cumprimos o que está na Torá. Puramente o que está escrito no rolo da Torá. Só que tem um problema. Nem tudo consta na própria Torá, de forma clara. Por exemplo, todos conhecem o tefilim, que a gente amarra no braço e na cabeça para rezar todo dia de semana. Só que se olharmos, buscarmos o mandamento na Torá, o tefilim está escrito lá que vocês atarão esse texto como um sinal na testa. Onde que está escrito que ele é preto? Deve ser preto. Onde está escrito que ele deve ser um quadrado, um cubo? Não consta na Torá. Isso tudo são explicações rabínicas derivadas da Torá escrita. E isso é considerado a Torá oral. Outro costume interessante que a gente faz hoje em dia, que vai contra os movimentos que negam as explicações rabínicas, é o famoso cholent, o chunt, aquela comida quente que nós comemos durante a tarde do Shabat, comemos por esse motivo. Por quê? Porque esses movimentos, Baitusim, Tzidukim, eles falavam que consta na Torá que não pode ter fogo no Shabat. Na realidade, a proibição é acender o fogo no Shabat. Mas se eu acendi o fogo de antes, eu posso ter ele aceso durante o Shabat. Esses indivíduos diziam que não. Que a Torá diz, você não vai ter fogo em casa. Então eles falavam que a comida também tem que ser fria no Shabat. Então, para ir contra isso, nós temos o fogo, ou a plata, uma chapa elétrica, uma chapa sobre o fogo, durante o Shabat, e comemos a comida para mostrar que sim, a Torá oral, que foi transmitida, tem o mesmo peso que a Torá escrita e deve ser mantida. Ok, o problema é que com o tempo, o conhecimento oral vai se perdendo. Por vários motivos, seja porque está acontecendo uma guerra, e numa guerra é impossível a pessoa sentar e estudar tranquilamente. E aí ela vai esquecendo o que ela estudou, vai se perdendo isso. De geração em geração, a capacidade de memória das pessoas foi diminuindo. Enquanto que dos nossos aparelhos vai aumentando, se compararmos um computador, os primeiros computadores com uma calculadora, agora vai aumentando a capacidade, a nossa vai diminuindo. Porque a vida se torna mais corrida e coisas vão acontecendo que impedem a gente de ter o foco apropriado. Então, antigamente, as pessoas sabiam de cor todas as leis. Todos os tratados do Talmud, que a gente debate, estuda a Gemara nas casas de estudo, nas yeshivot, tudo isso uma criança sabia de cor. Com o tempo, isso foi se perdendo. Então, Rabi Yehuda Hanassi, ele juntou tudo que era estudado, as pessoas anotavam em papeizinhos e entregavam para ele, ele compilou tudo isso e dividiu 63 tratados em 6 categorias. E quais são elas? Temos 6 categorias. A primeira é Zraim. Zraim fala sobre tudo que tem a ver com a terra. Então temos lá a mitzvah de Orlá, que é a proibição de comer um fruto de uma árvore quando ela ainda não tem 3 anos. Temos a mitzvah de Peá, que é deixar um canto do campo para os pobres. Tudo que tem a ver com leis de agricultura, por assim dizer. Depois temos Moed, que fala das leis relacionadas ao Shabat, às festividades. Moed quer dizer tempo. Tudo que vem
ocorre de acordo com o tempo passando. Chega o mês de Tishrei, temos Rosh Hashanah, então tem um tratado falando de Rosh Hashanah e etc. Depois temos Nashim, que a tradução literal é mulheres, que são todas as leis entre um homem e mulher. Então temos lá o casamento, o divórcio, temos as leis de pureza familiar. Depois temos Nezikim, que são assuntos monetários, se uma pessoa prejudica a outra, compra e venda. Em quinto temos Kodashim, que são as leis dos sacrifícios, e por último, Tarot, que são as leis de pureza e impureza. Esses dois últimos tratados não são aplicados hoje em dia, porque não oferecemos sacrifícios, porque não temos o templo sagrado, e a nossa pureza também não tem como ser completa nos dias de hoje. Não temos a purificação através das cinzas da vaca vermelha, que é um tema para outro shiur, se Deus quiser. Não temos muito do que é relacionado à pureza dos sacerdotes e etc. Ok, essas 6 categorias são todas as Mishnayot, chamado de Mishnah. O Pirkei Avot também é Mishnah. E ele se encontra no tratado de Nezikim, no tratado que fala de prejuízos entre uma pessoa e outra, monetários, etc. Por quê? O Pirkei Avot, diferente de todos os outros tratados que mencionamos, não tem leis lá. Não é uma lei, um bateu no outro, tem que pagar tanto. Veio o Shabat, não pode fazer isso e aquilo. Porque a Avot não tem leis. Como é traduzido para o português, ética dos pais. Tem um dito de um sábio falando como a pessoa deve lidar com o governo, ou deve se afastar do governo, não ir contra o governo. Mas não se juntar muito, porque o governo só vai favorecer a quem interessa. Temos ditos sobre bom comportamento, sobre segurar a raiva. Tudo isso é chamado de mussar. Não é uma lei, é mussar, é forma de aprimorar o caráter pessoal. No entanto, isso está dentro de uma lei, dentro do tratado de leis. Por quê? Para ensinar a gente que assim como é uma mitzvah muito grande eu colocar tefilim de manhã e balançar o lulav e o etrog na festividade do Sukkot, assim também é uma mitzvah muito grande eu saber lidar com outras pessoas. Ser um mensch, ser uma boa pessoa, também é uma mitzvah. Por isso que está entre todas as leis da Torá. Por isso que Pirkei Avot foi colocado lá. E por que se chama Avot? Ética dos pais, o que tem a ver com nossos pais. Então, em primeiro lugar, é porque isso foi transmitido de pai para filho, como mencionamos, assim como todas as outras leis, até que foram compiladas. Então, da mesma forma que o tefilim vem do Monte Sinai, o bom comportamento também vem de lá. E também porque é como avot, é um pai para toda a nossa vida. Pai quer dizer um yesod, uma base, um fundamento. A pessoa deve encarar o Pirkei Avot como um fundamento para a vida toda. Como está escrito, Derech Eretz Kodma LaTorah. O bom comportamento, ser correto, vem antes ainda da própria Torá. Quer dizer, não adianta a pessoa ser super estudiosa e ser desonesta nos negócios. E não tratar bem as outras pessoas. Então o Pirkei Avot vem, na verdade, ser como um pai para toda a Torá e ensinar a gente o caminho correto, o caminho divino. Muitos dos ditos mencionados no Pirkei Avot mostram para a gente como Deus se comporta, como Deus é piedoso. Então, o Pirkei Avot diz que a pessoa não deve ser rápida em julgar os outros, porque Deus também não é. Quando a gente faz uma coisa errada, Deus espera até o Yom Kippur, se a pessoa vai se arrepender e dá mais chances. Porque se ele é assim, nós também devemos nos comportar assim. Ok. Vamos estudar então a primeira Mishnah do Pirkei Avot. Não vamos passar por todo o Pirkei Avot, porque estudar uma Mishnah por dia levaria, acho que aproximadamente 4 ou 5 anos para acabar todo o Pirkei Avot, uma Mishnah por semana. De vez em quando a gente vai trazer, porque realmente é muito interessante e é bom levar isso tudo para a prática. Então a primeira Mishnah diz o seguinte: Moshe kibel Torah mi Sinai. Moisés recebeu a Torá do Monte Sinai, no Monte Sinai, o Messará li Yoshua, e a transmitiu para Josué. Yoshua li Zerkenim, Josué transmitiu para os anciãos, os Kenim li Nevim, os anciãos a transmitiram para os profetas. O Nevim Messarou alean Shekneset Agdolá, os profetas transmitiram a Torá para o grande tribunal de Jerusalém. E Remamru Shloshad Varim, esse tribunal falou 3 coisas, não é que eles
só determinaram 3 coisas, mas 3 pontos foram muito fortes, eles quiseram eternizar isso para todas as gerações. Primeiro, eles falaram, Evu metunim badin, num julgamento, se entregue para o julgamento, julgue tranquilamente, não com pressa. Ve'emidu talmidim arbé, tenham muitos alunos. Ve'asu seyag la Torá, e façam uma cerca para a Torá. Vamos ver o que é cada um desses 3 pontos e como devemos aplicar na nossa própria vida. A transmissão em si é muito fácil de entender. Josué, ele foi o melhor aluno do Moshe Rabbeinu, de Moisés. Ele sempre acompanhava Moisés, então ele foi o sucessor, foi ele quem adentrou o povo judeu na terra de Israel. Os Zekenim, esses anciãos que receberam de Josué, eles viveram também na época de Moisés, mas eles não eram os principais receptores de Moisés, somente de Josué. Eles não aproveitaram muito a época que eles estavam com Moshe. Os Neviim já é dentro da terra de Israel, o profeta Eli, o profeta Shmuel, e eles transmitiram para essa grande assembleia, grande tribunal, grande assembleia de Jerusalém, que isso já é na época da segunda metade do segundo templo sagrado. Não é uma aula de história, então a gente não vai dar datas precisas, mas essa grande assembleia foi instituída durante seria no ano mais ou menos 300 antes da Era Comum. E dali, se a gente vê o Pirkei Avot, dali vem os pares. A gente tem ensinamentos dos pares, que são apresentados na terceira Mishnah. Sempre um fala e o outro fala, 2 rabinos falam, sendo que um era o líder do povo judeu e um era líder do grande tribunal. Se Deus quiser, numa outra aula a gente vai pegar algumas Mishnayot deles. Ok, então a grande assembleia disse o seguinte, Evu metunim badim, se entregue no julgamento. Se alguém aqui é juiz, de vez em quando aparece o Harry, nosso meritíssimo, é uma lição clara para os juízes. Tem muitas leis que o juiz deve saber ao julgar alguém. Não só as leis de aplicação do julgamento monetário, ou a vara da família, não isso. Mas como o juiz deve julgar. E a gente vê que hoje em dia não é uma regra comum. Por exemplo, um juiz, vem 2 pessoas na frente dele. Um é um rico e um é pobre. Então, obviamente que as roupas são bem distintas. Então o juiz tem que falar para o rico o seguinte, ou você empresta uma roupa tua para ele, para o teu, teu concorrente, ou você empresta uma roupa tua bonita, ou se vista como ele. Por quê? Porque o juiz não pode favorecer nenhum dos 2 lados quando ele vê a sua forma de se vestir. Ele tem que ser correto e não pode se influenciar nem por isso. O juiz ele tinha que repetir as afirmações de cada um dos litigantes. Por quê? Porque às vezes vem uma pessoa, um réu, e ele não sabe se expressar bem. Então ele vai falar, vai tentar se defender. Ele não sabe falar, vai dizer qualquer coisa. Enquanto que o acusador, eles têm um bom advogado que tem prática e sabe falar bonito. Então o réu vai sair perdendo. Então o juiz ele tinha que repetir cada coisa que ele escutava para ter certeza que é isso que aquela pessoa quis dizer. Tem que ser muito claro. Tudo isso é uma lei de comportamento do juiz. Não é a aplicação prática do tribunal, da justiça, mas é como ele deve ser um bom juiz. Bonito isso. Tenha calma, escute os 2 lados, não se apresse em julgar. Isso é legal para um juiz. Um advogado é bom saber isso. Promotor, como que eu devo aplicar isso no meu dia a dia? Na realidade, todos somos juízes. O tempo todo a gente está julgando os outros, quem a gente vê, quem fala conosco. E a Mishnah diz, tenha calma ao julgar. Às vezes a gente vê uma pessoa fazendo uma coisa que não é correta. Então não vai já falando, ele é um Nebar, ou ele é um Schlepper. Eu só sei falar em Yiddish, não sei falar em árabe, depois me mandem vocábulos em árabe. Esse é um coitado, esse não faz nada. E não é correto. A Mishnah diz, tenha calma, não julgue na primeira aparência. Em histórias bonitas, principalmente com criança, é muito normal a gente se enervar rápido. Sendo pai e professor,
eu posso afirmar isso 100%. É difícil, às vezes a criança apronta. Não seja tão rápido em julgar. Tem a famosa história do professor que chegou tarde um dia na escola, aí ele vai entrar na classe e tem um aluno lá com o relógio fazendo assim. O professor pensou que chutzpah, que audácia, como que o menino está me demonstrando que eu cheguei atrasado? Só que o professor estudou bem o Pirkei Avot, então ele manteve a calma, e no final da aula, ele esperou, deu a aula tranquilo, e no final da aula ele chamou o menino para conversar. Só que antes que ele pudesse falar qualquer coisa, o menino apontou para o relógio e falou: Rebbe, meu mestre, você viu que relógio novo que meu pai me deu? Olha que bonito. Não seja rápido em julgar. O menino estava só querendo mostrar o relógio dele. Então, às vezes, a gente vê uma coisa que acontece que pode tirar a gente do sério. Respira, até 10. E aí vai se informar. Às vezes a história é outra. Tem daquela menininha que chegou em casa com 2 maçãs. Ela chegou da escola com uma maçã vermelha, uma maçã verde, e mostrou para a mamãe: olha o que eu ganhei hoje. A mãe justo queria comer uma maçã. Então ela falou: minha filha, você pode me dar uma das maçãs? A menina nem respondeu. Deu uma mordida numa maçã, deu uma na outra. A mãe viu isso e falou: o quê? Eu dou tudo para essa criança, eu peço uma maçã, ela vai e come. Sabe como as crianças fazem para marcar território? Isso é meu, não vou te dar. E aí a mãe falou: o que está acontecendo? Você não vai me dar uma maçã? A menina falou: não, mami, o que acontece? Eu quero te dar a melhor maçã. Então eu provei de uma e de outra, e a melhor eu vou te dar, a mais doce eu vou te dar. Calma. Então essa primeira lição, que o grande tribunal, imaginem a grande assembleia, 70 rabinos sentados, para chegar a essa conclusão que a pessoa deve ter calma. Essa é uma das chaves da felicidade. Não sempre viver reclamando. Isso é bom para a pessoa ser feliz. Não julgar tanto, não se julgar, não pôr os outros para baixo. Tudo isso é para a pessoa ter sucesso na vida dela, ser tranquila. Depois, o segundo ensinamento deles, Vamidu Talmidim Arbe, tenho muitos alunos. Então, antigamente, isso é óbvio que se se referia aos grandes rabinos que abriam escolas. E hoje em dia, isso é para cada um de nós. Por quê? Porque hoje em dia, todos nós podemos ensinar alguma coisa. Isso o Rebbe de Lubavitch enfatizou, que se você sabe a letra Aleph, quer dizer, a primeira letra do alfabeto, sai para ensinar isso, porque tem muita gente que nem isso sabe. Nós devemos, hoje em dia, graças à tecnologia, devemos espalhar conhecimento. Se não é você que deu a aula, divulga a aula. Não estou falando só desse shiur. Todos os shiurim. Escutou alguma palavra bonita de Torá, de sabedoria? Divulga, passa para frente. Não deixa só com vocês. Tem um grupo de WhatsApp? Manda, em vez de mandar 50 bom dias cada dia, manda uma palavra nova de Torá. Ou uma boa palavra. Temos a obrigação, a Assembleia falou, temos a obrigação de espalhar o bem, de ensinar o bem. Se você tem algo, compartilhe. E no fim, eles falaram: Torá, faça uma cerca para a Torá. O que representa uma cerca? Somos humanos, falíveis. Todos nós podemos falhar. Então a Assembleia falou: se coloca cercas. Evite cair num pecado ou num erro. Errar é humano. Mas temos que tentar evitar, pelo menos. Principalmente com questões de pecado. Se a pessoa tem medo. Por exemplo, um exemplo muito comum hoje em dia, uma pessoa, ele tem... A moral dele não é muito correta. Ele é capaz de cair e ter relacionamentos que ele não deve ter. Então o que ele deve fazer? Cumprir leis de Ihud, que são leis que proíbem um homem e uma mulher estarem sozinhos quando eles não, obviamente não são marido e mulher, ou não são família direta. Então a lei vem e fala: sabe o quê? Você, casado com tal, não pode ficar sozinho com a fulana de tal. Às vezes até no meio do dia, num quarto fechado. Por quê? Eu sei que eu não vou cair. Mas às vezes o mau instinto acaba puxando a pessoa. Nossos sábios fizeram muito disso. Por exemplo, com a proibição de comer frango com leite. Não pode comer estrogonofe de frango com leite. Por quê? Porque a Torá proíbe a pessoa comer carne com leite, carne bovina, ou
gado, o rebanho, não posso misturar aquilo com leite. Os sábios falaram, se a gente permitir frango, a pessoa vai acabar confundindo frango com carne e vai cair. Então, uma obrigação da Assembleia é se colocar cercas, evitar cair. Se a pessoa tem problema com qualquer coisa, qualquer vício, uma pessoa está com drogas, Deus nos livre, mas ele nunca usaria isso na frente de outras pessoas, então ele deve evitar estar sozinho em contato com aquela substância. Isso acontece muito com médicos, infelizmente, médicos que eles têm acessos a tranquilizantes, a anestésicos, etc., e acabam se viciando nisso. Então, se a pessoa sabe que ela pode acabar caindo, não esteja sozinho com aquilo ali. Ou, se você tem que lidar com aqueles remédios, mais alguém vai ter a chave. Tudo isso é para poder preservar a pessoa. Os sábios, eles sabem que nem todo mundo vai ser o super justo, o Rebbe da geração. Então, para evitar cair, eles falam, se cuida. Põe um cuidado a mais. Se cerca de cuidados para não acabar caindo. Essa é a primeira Mishnah. Interessante que nas próximas Mishnayot, as Mishnayot que seguem no Pirkei Avot dizem, tal sábio costumava falar, Hu Haya Omer. Então, Rabbi Shimon, Hu Haya Omer, ele costumava dizer. Quer dizer, são pérolas dos sábios. Mas existe uma outra explicação. Hu Haya Omer, quem conhece a gramática do hebraico, sabe que a tradução literal é ele, Haya, era, Omer, dizia. Não ele falou, Hu Amar, Hu Haya Omer, ele era e dizia que tudo isso que a gente encontra no Pirkei Avot não são apenas ditos. Os sábios se comportavam exatamente daquela forma. É muito fácil a gente falar para o outro fazer algo e nós mesmos não cumprirmos com aquilo. Então, a Mishnah vem atestar que todos esses ditos, esses rabinos viviam dessa forma. Se ele diz para a pessoa não se enervar, é porque ele mesmo se segurava. Se o outro diz que a pessoa deve ser cuidadoso com todos, é porque ele mesmo era. Então, a Mishnah também quer ensinar a gente a ensinar. Mas seja isso também, internalize isso e aí passe para frente. Como é nosso costume, nunca deixar as coisas num plano muito superficial. Óbvio que essas lições são fortes, devem ser aplicadas, mas é muito interessante quando a gente nota que a primeira Mishnah, na verdade, é uma introdução para todo o tratado. E introduções não necessariamente são encaixadas como Mishnayot, como leis, por assim dizer. E, no entanto, o Pirkei Avot vem falar de Moshe, que Deus passou para Yoshua, que passou para os anciãos, profetas e assembleia. Isso não é em vão, não é apenas uma aula de história, e sim que a Mishnah quer ensinar para a gente outras lições, principalmente focadas no estudo da Torá, como que a pessoa deve estudar. Então, cada um dos personagens que aparece na Mishnah vem ensinar a cada um de nós como estudamos Torá. Então, primeiro vem Moshe. Moshe recebeu a Torá do Sinai. Primeiro passo para a pessoa aprender Torá, e na verdade, para a pessoa aprender qualquer coisa, é ser como Moshe, como Moisés. E o que era Moisés? Uma pessoa extremamente humilde. Essa era a maior característica dele. Ele era extremamente humilde a ponto de, quando ele relatar que ele recebeu a Torá, não está escrito que ele recebeu a Torá de Deus, Moshe Kibel Torá me Hashem, e sim, Moisés recebeu a Torá do Sinai, do monte. Quer dizer, ele não quis se dar importância, então ele falou, recebi de um monte. Ele era humilde, e a humildade é importante por quê? Porque a humildade é o que prepara a pessoa para receber um conhecimento. Se eu vou cozinhar, fazer uma sopa, eu vou pegar a panela e ela já está cheia de água suja, por exemplo, ou uma água que não serve para sopa, não adianta, eu não vou conseguir fazer nada com aquilo. Então primeiro eu tenho que jogar fora o que está lá, lavar bem a panela, e aí eu faço a sopa. Porque numa cabeça que está cheia demais, não vai entrar conhecimento. Então Moshe vem ensinar para a gente humildade, que a pessoa quando ela vai receber um conhecimento novo, ela deve estar com a cabeça pronta para aquilo. Se conta que uma vez foi um grande rabino cabalista, extremamente orgulhoso, e gostava de passar de cidade em cidade para falar o seu conhecimento, por orgulho, nada muito nobre e louvável. E uma vez ele foi numa cidadezinha bem do interior, as pessoas eram extremamente simples, sabiam tudo de arar e cultivar a terra, mas de Torá não sabiam nada.
Mas esse grande rabino fez questão de mostrar para eles como ele era culto. Então ele juntou toda a comunidade num Shabat, avisou que ele ia falar. As pessoas, por respeito, foram para a sinagoga, mas depois de 5 minutos do rabino falando, está todo mundo shlof, todo mundo dormindo. Menos um cara lá no fundo. Aí o rabino se dirige somente para aquele homem, começa a falar, e ele vê que o homem de vez em quando concorda, de vez em quando discorda. Sim, não, a palestra inteira. Depois de 2 horas falando, o rabino terminou a prédica, chegou para aquele homem e falou: Shkoyach, você me escutou desde o começo, eu vi que você estava envolvido nas minhas palavras. O que você aprendeu do que eu falei? O homem falou: olha, rabino, mas a verdade é que eu não aprendi nada. Ele falou: então, o que era você concordando e discordando? O homem falou: eu vou te explicar. 2 dias atrás eu perdi uma cabra. Fugiu do meu quintal. E aí eu vi o senhor lá na frente. Eu olhava para tua barba e falava: parece com minha cabra. Mas aí depois você falou mais um pouquinho: não parece, já não parece tanto, parece. Quando a pessoa vai com a cabeça cheia de pensamentos, num shiur ou em qualquer aula, é muito complicado dele aprender, dele absorver aquilo. O Rebbe Yoel Kahn, que era um Hassid, que costumava repetir os discursos do Rebbe de Lubavitch, Farbrengens, que ocorriam durante o Shabat, que é proibido gravar. O Rebbe falava por 4, 5 horas, 6 horas, e aquele rabino era capaz de repetir tudo. Perguntaram para ele: como que você faz para lembrar tanta coisa? E ele falou: é muito simples. Quando eu sento no Farbrengen, quando eu sento para escutar o Rebbe, eu esqueço de tudo o que eu tenho na minha vida. Esqueço de família, esqueço de casa, esqueço de contas, esqueço do que eu sei, porque assim eu consigo absorver tudo. Cabeça limpa, mente limpa. E aí ele conseguia repetir horas e horas de ditos do Rebbe. Então esse é o primeiro passo, humildade. Não chegar em qualquer situação, qualquer aula, achando que sabe mais do que quem está falando. Mesmo que muitas vezes isso sim é verdade. Mas esteja pronto para absorver. Depois vem Yoshua, o aluno de Moshe. Ele mereceu ser o sucessor por quê? Porque ele era um grande gênio? Não. Ele era filho do chefe anterior também? Não. Moshe achava que um dos seus filhos ia continuar o caminho dele e, no entanto, foi seu aluno. Por quê? Porque está escrito em Yoshua: Lo yamish mitochaor. Ele não saía da tenda de estudo, ele estava o tempo todo atrás de Moshe, aprendendo, absorvendo, constância. O segundo passo para a pessoa estudar a Torá, estudar qualquer coisa, é ter constância. Não adianta ler uma página do livro um dia, 2 meses depois a outra página, assim você não consegue absorver. Tem que ter, fora a constância, tem que ter persistência também. Estar constantemente relendo aquilo. E não achar que você é ninguém para chegar lá. Yoshua era uma pessoa simples. E muitas vezes a pessoa simples, ele acha: quem sou eu para chegar lá? Os anciãos da época de Yoshua, por que eles não foram sucessores de Moshe? Por que não está escrito que Moshe transmitiu diretamente para os anciãos? Eles estavam lá. Pelo seguinte, os anciãos, quando viram Moshe Rabbeinu, Moisés, eles invejaram ele. Uau, ele fala com Deus, ele aprende Torá diretamente de Deus. Então eles olharam para si mesmos e falaram: quem somos nós? A gente nunca vai chegar lá. Então eles desistiram, se contentaram com escutar de vez em quando. Yoshua não. Mesmo sendo simples, ele foi atrás, ele não desistia, porque a verdade é que de um simples pode vir muita coisa boa. Rabino Ovadia Yosef, um dos grandes rabinos da nossa geração, ele veio de uma casa muito simples. O pai dele era dono de um mercado. E ele foi parar numa yeshiva, ele tinha uma boa cabeça, foi estudar a Torá. Só que o pai dele precisava de ajuda no mercadinho, para entregar encomendas. Então ele falou para o filho: querido, vem trabalhar comigo, eu preciso da tua ajuda. E como bom filho, ele fez o que o pai pediu, e faltou na yeshiva, e o rabino Rosh Yeshiva, o chefe da yeshiva, achou estranho: o menino não veio 1 semana, 2 semanas, tudo bem, às vezes alguém fica doente, mas tanto tempo assim, Deus nos livre. Então ele foi no mercado falar com o pai do menino. Ele perguntou: por que aconteceu que teu filho não está vindo estudar a Torá? O pai falou: eu preciso da ajuda dele, não tem jeito, ele não pode estudar, eu preciso que ele faça as entregas. E o rabino tentou convencer daqui, o pai dali, precisa. Até que o rabino falou o seguinte: me diz uma coisa,
Quanto tempo teu filho trabalha para você por dia? 5 horas? Perfeito. Então vamos fazer o seguinte, manda teu filho para Yeshiva, e eu, quando acabar a minha aula da Yeshiva, eu venho e vou entregar tudo o que você precisa. O próprio chefe da Yeshiva vai entregar tudo. Então, o pai do Ovadia Yosef, do Rav Ovadia, ficou com vergonha. Falou, olha a importância que é meu filho estudar a Torá, a ponto do grande rabino falar que vai fazer as entregas por ele, para que ele possa estudar. Então, ele percebeu da importância, ele falou, tudo bem, rabino, não precisa vir trabalhar para mim, meu filho vai para Yeshiva e eu vou dar um jeito de resolver meu trabalho. Não existe a pessoa ser simples demais para estudar a Torá. Pelo contrário, se ele tem persistência, ele consegue chegar longe. E aí vem os anciãos. Como que a pessoa deve estudar? Então, Zaken, que é velho, é o acróstico de Zeh Kana Chokhmah. Esse adquiriu a sabedoria. O próximo passo, depois da pessoa ser humilde, depois da pessoa ter persistência, é a pessoa estudar como se aquilo fosse dele. Internalizar, não apenas ler ou escutar um shiur e amanhã já esquecido sobre o que era. Pelo contrário, deve incorporar isso. Um ancião, tem o velho e tem o ancião. Velho, todo mundo chega lá. O tempo passa. Ancião é aquele que o que ele aprendeu, ele internalizou, virou parte dele. É dele, é Zekana. Ele adquiriu. Quando a gente compra uma coisa na loja, aquilo é meu. Tem nota fiscal para aquilo. Esse é o Zaken. Internalizou e se tornou dele. Na Yeshiva é muito comum saírem livretos de escritos pelos alunos. Os alunos da Yeshiva escrevem algum discurso, inovam de certa forma alguma coisa. E o que acontecia na época que eu era aluno e que eu era supervisor, por assim dizer, era normal uma pessoa escrever um artigo e colocar o nome de outra pessoa. Eu fiz isso pelo meu irmão uma vez, não é segredo. Fizeram isso por mim quando eu era um estudante júnior na Yeshiva. E aí a pergunta é, como um artigo vai para um livro com o nome de outra pessoa, que não tinha nível para escrever aquilo, naquele então? E a resposta é que se a pessoa sentou, por exemplo, quando escreveram algo por mim, se eu sentei com aquele artigo e eu estudei aquilo tão bem a ponto de eu conseguir transmitir aquilo como se fosse meu, então eu já posso pôr meu nome lá. Não é plágio isso. Principalmente porque quem escreveu o artigo fez isso de propósito, para que outro levasse o mérito. Por quê? Porque eu entendi aquilo tão profundamente, tão bem, que eu mesmo poderia ter escrito aquilo. De tamanha compreensão. Assim que a pessoa deve estudar. Depois vem os Neviim, os profetas. E aqui a gente tem um problema. Por quê? Porque profecia não é a pessoa que se esforçou. Uma profecia é Deus aparecer para a pessoa e falar isso e aquilo. O que isso tem a ver com estudo? Estudo é meu esforço. De repente a Mishnah menciona os profetas. O que os profetas têm a ver com toda a situação? Então, de uma forma resumida, é que depois que eu fui humilde, persistência, e eu realmente estudei aquilo bem, eu tenho que pedir ajuda divina. Assim como Deus falava com os profetas, para eu não cometer um erro no meu estudo. E depende do estudo, isso pode ser uma coisa grave. Se eu sou engenheiro, eu sou um médico, o meu erro pode ter consequências devastadoras. Então eu peço ajuda para Deus, para que nada saia errado do meu estudo. Inclusive, para estudar a Torá existe uma reza que nem todos costumam fazer, mas é uma reza pedindo para Deus que não saia um erro do meu estudo, que eu não possa ensinar errado para ninguém, que ninguém me ensine errado também. Isso é importante porque só o meu esforço não é o suficiente. Sempre a gente deve pedir interferência divina. E no final, temos a grande assembleia, o grande tribunal, que representa a prática. Um tribunal faz o quê? Pega um monte de leis, livros e livros, e aplica aquilo. Para eu ter sucesso no meu estudo, ele não pode ser só teórico. Se eu estudei algo, eu devo ir escrever aquilo e levar na prática, principalmente algo de Torá, algo que como falamos na aula passada, se eu não me engano, Torá quer dizer Oraá, quer dizer um ensinamento prático. Quando eu estudo algo, isso não pode ficar nas nuvens. Nas nuvens o shiur pode ficar, mas o que eu aprendi tem que ficar na prática, tem que trazer para a prática. E a verdade é que a pessoa só vai lembrar bem de algo quando ele praticou aquilo, com as mãos.
não só guardar na memória. Mencionamos antes, a memória tem uma capacidade limitada, uns mais do que outros. Então, se eu quero lembrar o estudo, eu aprendi sobre como ser bom com outra pessoa, bondoso, então eu não tenho que deixar isso para o dia seguinte, eu tenho que começar agora a ter calma. Minha esposa está no shiur, então eu posso acabar pagando caro por isso. Mas a verdade é que se eu quero ter calma, eu aprendi que devemos ter calma e não ser rápidos em julgar. Então, saindo do shiur agora, eu já devo praticar isso. Não chegar nervoso ou me enervar por qualquer coisa. Então, isso que é o quinto elo da corrente de transmissão, desde a Torá do Monte Sinai até os dias de hoje, é levar à prática. Porque eu posso ter até pedido interferência divina para lembrar, para não cometer nenhum erro no meu estudo. Se eu não pratiquei, aquilo não vale nada. Quer dizer, tem o valor do estudo, mas ele é limitado, uma hora eu vou esquecer aquilo. Se eu levar à prática, por exemplo, quando tivemos o shiur do Birkat Hamazon, então tem uma pessoa que está aqui no shiur, que começou a fazer semanalmente mais Birkat Hamazon, e viu como realmente traz brachá, traz sustento. Isso é o quê? O shiur não ficou arquivado na minha timeline do Facebook. O shiur chegou para a prática. É isso o que traz o sucesso para o nosso estudo. É praticar e praticar de novo e aprender mais e levar à prática. Então, em resumo, aprendemos que devemos, para estudar, ter humildade e persistência, estudar profundamente, não apenas como uma informação vazia, pedir para Hashem para ajudar a gente e levar à prática. E o tribunal nos ensinou que devemos ter calma ao julgar, devemos espalhar conhecimento e, por fim, nos cercar de coisas boas, associar a Torá, fazer uma cerca para a Torá e para todas as nossas boas atitudes, para garantir não cair em nenhuma tentação, nenhum pecado. Shkoyach a todos que participaram, que possamos